Boa noite, queridos irmãos, amada igreja, boa noite também, ouvintes. Graças ao Senhor, chegamos mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma palavra do Jave. Graças ao Senhor, o Senhor tem dado para a igreja em Ribeirão da Neve essa graça de nós compartilharmos essas palavras tão ricas, que sim, como tem sido de muita ajuda para a igreja aqui também, que seja de ajuda para os nossos ouvintes também. Por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. E hoje nós vamos compartilhar um título que nós vamos chamar de A Constante Transformação. Esse é o desejo de Deus, que todos nós seremos transformados. E para falar nesse título, a grande transformação, o trabalhar de Deus na nossa vida começa por meio da regeneração. Deus quer fazer de nós umas pessoas retas, íntegras, diante dEle. E por isso, Deus trabalha como o Espírito Santo em nós para que essa transformação ocorra a todos os dias. Essa transformação, irmãos, ela não depende dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles mudam constantemente. É como o tempo, né? Muda rápido. O nosso sentimento, por causa da situação que ocorre no nosso viver diário, oscila dia a dia. Então, nós não podemos basear essa transformação que Deus quer fazer em nosso viver por meio dos nossos sentimentos. Mas sim, usar a palavra de Deus, depender da própria vida de Deus, para que essa transformação ocorra. Para aqueles que receberam a vida de Deus, Deus já está trabalhando. Para aqueles que ainda não receberam, é um convite agora, que vocês abram o coração para o Senhor e deixem o Senhor penetrar nos seus corações, para que essa transformação comece a operar. Então, quando nós falamos de transformação, nós falamos de mudança de mente, né? Deus nos chamou, fez para nós grandes promessas. E para que essa transformação ocorra agora, precisamos estar atentos no falar de Deus, né? Então, conforme nós falamos, a inconstância é uma característica inerente que tem no ser humano. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso sentimento, eles nada são. Eles não são constantes. Pelo fato da nossa situação, da nossa humanidade, muda constantemente. E não são nada mais constantes, pelo contrário, oscila conforme as dificuldades que temos. Então, essa inconstância significa o quê? Falta de constância ou facilidade de mudar. Então, nós precisamos fazer o quê? Basear na palavra de Deus. Então, em nossa busca espiritual também não é diferente. Na nossa busca espiritual, a gente precisa constantemente estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque essa vida, ela será transformada pela vida de Deus, não só pelo nosso sentimento. Então, em nossa busca espiritual não é diferente. Frequentemente nos achamos no ápice. Tem aquelas vezes que nós estamos orando mais, tem aquelas vezes que nós estamos lendo mais a Bíblia e achamos que nós chegamos ao ápice, né? Ó Senhor Jesus, da comunhão com Deus. Mas algum tempo depois isso muda. Quando você deixa um dia, ou 2 dias, ou uma semana sem orar, ou ter contato com a palavra de Deus por meio da Bíblia, as coisas começam a mudar. Ou seja, algum tempo depois esfriamos e qualquer ato que aconteça conosco por meio de pecado, nós mesmos nos condenamos a nós mesmos. Então, por isso que nossa busca espiritual, ela precisa estar baseada na comunhão com Deus, e não naquilo que nós achamos que devemos fazer. Ó Senhor Jesus. Então, quando a gente esfriamos, né? Quando deixamos de contatar Deus por meio da oração, que é um fato que todo cristão precisa ter todos os dias, uma comunhão íntima com Deus. Quando nós deixamos de fazer isso e caímos na cilada do inimigo pelo pecado, ele vem. O inimigo vem com as suas astúcias. O que ele faz? Eles nos acusam. Ele te lembra que você cometeu aquilo, ou novamente outro pecado, ou até um pecado repetitivo. Ele nos acusa e fala na sua mente que não existe solução para você. Mas isso é uma mentira de Satanás. Nós não podemos apegar isso.
A nossa mente ela precisa ser renovada constantemente pelo orar e ler a palavra, pelo invocar o nome do Senhor e pela comunhão de oração com Deus. Nós não podemos aceitar que o inimigo venha colocar na nossa mente coisas negativas, porque às vezes falhamos. Porque a nossa vida ela está na mão de Deus. Deus está trabalhando, fazendo esse processo da transformação. A transformação ela depende da vida de Deus. Ela não depende de nada que eu faço. E ela é gradativamente. É a medida de busca de comunhão com Deus que você vai tendo, é que essa transformação vai operando. Então aqui, quando nós esfriamos, o inimigo vem nos acusar. Ele fala que não existe solução para nós. Mas isso é uma mentira dele. Então, no entretanto, irmãos, é preciso entender que, embora nossas emoções sejam inconstantes, nossa comunhão com Deus deve ser contínua. Ou seja, Deus nos deu a oportunidade de voltar ao princípio da vida. Outrora, caímos em pecado, fomos afastados de Deus, o pecado fazia separação entre nós e o Deus, mas Deus nos deu essa oportunidade de voltar ao princípio da vida, ou seja, de voltar ao jardim do Éden, de voltar a comer da árvore da vida. Então, é preciso o quê? Entender isso, que as nossas emoções, irmão, ela é inconstante. Nossa comunhão com Deus que precisa ser contínua. Então nós temos a chave. O primeiro item dessa chave é orar, irmão, oração. É nós entrar no Santo dos Santos, na comunhão com Deus, e estar orando constantemente, né? E para que essa situação da nossa mente, irmão, não continue sendo acusado por Satanás, e voltarmos à comunhão com o Senhor, nós temos 2 pontos hoje que nós vamos tocar neles. E o primeiro ponto nós vamos começar a falar agora, que está em Romanos capítulo 10. Ó Senhor Jesus, Romanos 10, Senhor Jesus, versículo 13. Romanos 10, 13 é uma chave de nós estar conectado com Deus constantemente, estar renovando a nossa mente, por meio desse trecho tão pequeno que nós vamos ver aqui, mas é de profunda oportunidade para nós, filhos de Deus, especialmente para os cristãos, aqueles que têm a vida de Deus. Então, no versículo 13 de Romanos capítulo 10, vai falar assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui nós podemos tocar em vários pontos em questão dessa salvação. Uma vez experienciando a sua salvação pelo crer no Senhor e ser regenerado e ter passado pelo batismo, a nossa salvação foi concretizada diante de Deus. Agora, para que essa salvação contínua no dia a dia do nosso viver diário, como filhos de Deus, nós precisamos estar invocando esse nome. Esse nome, ele nos leva, muda-se você de esfera. Esse nome, ele te traz vida eterna. Esse nome, ele tira também, ó Senhor Jesus, nos livra da tentação, irmão, de cair em tentação no decorrer do dia. Esse nome tem que estar acessível à nossa boca a todo momento. Quando você invoca Senhor Jesus, você muda de uma esfera para outra. Você entra no Santo dos Santos. E você praticamente fala para o Senhor que toda a sua dependência vem dEle. Nesse momento que você invoca o Senhor, você é mudado de uma esfera para outra. E aí você livra de cair em tentação, você livra de cair em pecado. E no mais, ele livra também de o seu espírito estar apagando. Quando o nosso espírito se esfria, é um sinal que você tem pouca comunhão com Deus. Então, quando você tem o hábito de invocar o nome do Senhor, que é uma chave que Deus nos deu para os filhos de Deus estar constantemente conectado, você é livre de se esfriar. O nosso espírito, a nossa unção interior, ela precisa estar aquecida todos os dias. Nós temos muito claro no nosso devocional diário que a primeira coisa que devemos fazer pela manhã é a respiração da vida. E ali nós vemos que nós precisamos, irmão, invocar o nome do Senhor. E o nome do Senhor é que começa a operar, é que começa a fazer essa transformação. Quando você invoca esse nome, você traz toda a sua dependência para Deus. Aí você passa a ter comunhão com Deus, porque é ser mudado de uma esfera para outra. Então, irmão, como manter comunhão com o Senhor o dia todo? Invocando o nome do Senhor.
invocar esse nome com realidade, invocar esse nome com clareza, ó Senhor Jesus, para que a vida de Deus continue operando em nosso viver. Esse é um dos primeiros itens. Então esse nome, irmão, todo aquele que experienciar o invocar, que até hoje continua invocando o nome do Senhor, ele é guardado. Ele é guardado também de toda e qualquer situação do decorrer do dia que você estiver fazendo. Onde você estiver, quando você invoca esse nome, você é blindado, você é guardado. O Senhor está sob a sua segurança, está te livrando de toda e qualquer tentação. E quando você passa a invocar o Senhor, é como você está abanando o seu espírito, aquecendo o fogo do espírito interior da sua unção, para que você mantenha comunhão com Deus. Então, aos nossos amados ouvintes que vão ouvir essa live, tenham experiência com esse nome. Invoque o nome do Senhor e depois vocês terão experiência individual com o Senhor. Esse nome tem sido, para nós viver da vida da igreja, irmão, de muita importância. Há anos estamos vivendo a vida da igreja invocando esse nome. E esse nome tem sustentado o nosso viver diário todos os dias. A gente fala por experiência própria. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter. É invocar o nome do Senhor. Aleluia. O segundo ponto é que nós devemos, irmão, apegar a palavra. A palavra de Deus, ela tem as suas promessas. Deus, ele fez várias promessas para os seus filhos. E é por meio da palavra é que nós também vamos conhecer que condições que nós estamos. A palavra, quando você começa a pegar a palavra de Deus, ela vai te iluminando, ela vai clareando o seu caminho e ela vai te mostrando em que condição você está. Então, para apegar essa palavra, nós precisamos estar acessível. Primeiro, você precisa estar invocando o nome do Senhor, para que a sua esfera de hábito muda e depois você passa a pegar a palavra de Deus. Aqui também tem algumas promessas que Deus fez. Vamos ler um versículo também que está em 1 Reis, capítulo 8, Senhor Jesus, versículo 1 Reis, capítulo 8, versículo é o 56. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Deixa eu achar aqui. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 8:56. Amém. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Ou seja, Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele não erra. Deus é o único no universo que não erra. E Ele não muda. Ele é o que é e não muda. Então, quando Ele fez uma promessa de salvar e fazer uma transformação em nós, pode crer que a palavra vai se cumprir. A Bíblia cita que esse processo da salvação vai percorrer até a sua volta. E Ele vai completar essa transformação em nosso viver. Então, aqui nós vimos que o Senhor fez essas promessas para o povo de Israel. Mas eles precisavam que apegar ao falar de Moisés. Moisés falou isso. Hoje nós estamos desfrutando, irmão, da palavra profética, as revelações atuais da economia neotestamentária de Deus. Deus está dando a sua grande dávida para nós, revelando as suas palavras nesses últimos tempos. Então aqui, apegar a palavra de Deus nas suas promessas, é o segundo ponto que nós precisamos fazer para que essa transformação continue ocorrendo em nosso interior. Então, quando pegamos a palavra de Deus, nós saberemos qual a nossa real condição e seremos transformados, irmão. É o poder da palavra que vai operar em nós. Não é nada que você faz, não é o seu sentimento. É o que você busca por meio da palavra de Deus, por meio das suas revelações, que ela vai te mostrando. Quando você começa a desfrutar, ela vai te iluminando, ela vai mostrando a real condição que você está. Então, nós não podemos acostumar com nossa personalidade, né? Ela precisa ser mudada. Existe um provérbio, entre aspas, no mundo, né? Que eles falam assim: não nasci assim, assim eu vou morrer. Mas é mentira de Satanás. Deus te chamou, quando Ele fez a promessa da sua salvação, Ele fez a promessa da transformação também. E isso vai operar até a sua volta.
Para isso, nós precisamos estar acessível ao falar de Deus, Então, contudo, nós precisamos o quê? Crer. Crer em quê? No Evangelho, para ser transformado. Então, o que vai mudar a nossa vida é o poder que há na palavra. É o poder que tem na essência do Evangelho. Você simplesmente foi salvo e precisa agora ficar debaixo desse encabeçamento que é o poder do Evangelho, que é a palavra profética. Nós podemos ver isso muito claro em Romanos capítulo 1 mesmo, versículo 16. Vamos ler esse versículo. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Fala assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então esse versículo começa muito interessante, pois não envergonho do Evangelho. Ou eu posso traduzir, pois eu não envergonho do Filho de Deus, que é o próprio Evangelho. Por quê? Porque é o poder. Esse poder foi delegado ao Senhor. O Senhor veio a essa terra com o Evangelho salvar todo pecador. E essa operação da transformação está nesse poder dessa palavra. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra crer, nós vamos observar ela também. Entre aspas, tem vezes que a gente está tão frio, que parece que você parou de crer que essa operação, que essa transformação do Evangelho está ocorrendo na sua vida. Mas você não precisa observar se está acontecendo ou não. Você precisa crer e receber o falar, que é a palavra que vai fazer isso. Então, o que nós citamos aqui agora passado, é que o inimigo sempre vai vir com as suas astúcias, com as suas artimanhas, falar para você que esse poder não está operando, mas está operando. Uma vez que você tem intimidade com o nome do Senhor e está pegando a palavra de Deus, ela está ocorrendo. Nós temos vários testemunhos na Bíblia. Nós podemos falar do apóstolo Paulo, primeiro quando Saulo. O poder desse evangelho operou na vida dele. E quem leu a Bíblia, leu todo esse contexto da vida de Saulo para Paulo, viu que o poder do evangelho transformou ele. Nós podemos ver também o apóstolo Pedro, no seu início, quem era Pedro. E lá nas cartas de Pedro, a transformação que o Senhor operou na vida dele. Então, irmão, esse poder do evangelho está operando. Ele está operando em nosso viver. Então, aqui nós precisamos crer na palavra, crer no poder do evangelho, crer na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje está como Espírito em nosso espírito, irmão, fazendo essa transformação em nosso viver. Então, o evangelho é o poder que transforma. Esse evangelho deve ser parte de nosso viver para transformar a nossa vida. Ou seja, não pode ser meras palavras para mim, teologia. Não, essa palavra ela precisa ser a realidade do meu viver, para que ela continue operando e me transformando. E qual que é o ponto que nós pedimos? Não olhe para o fracasso. A vida cristã, ela tem a vida lá de vales e ela tem a vida de montanhas. Tem vezes que você está lá em cima, tem vezes que você está passando no vale. Mas não olhe, irmão, para as dificuldades, não olhe para os fracassos. E nem para as suas quedas. Olhe para o evangelho. Olhe para a palavra de Deus, irmão. Aplica em sua vida. Aplica a palavra. Tome essa palavra como essência de vida, dia a dia, no seu espírito. E você verá a mudança acontecer. À medida que você vai tendo comunhão, essa palavra vai se fazendo parte de você. É a sua essência da palavra, é a vida que está sendo transformada em nosso viver. Se você passar a olhar para as dificuldades, para os fracassos, e não renovando a sua mente, dando vazão para o inimigo falar no seu ouvido, de fato, não vai ocorrer essa transformação. Mas lembre, irmão, nós estamos sendo transformados. Nós estamos num processo de transformação. Ou seja, nós estamos em obra. Ainda não estamos praticamente perfeitos de acordo com o Senhor quer. Então o Senhor está trabalhando. O ponto é, permita que a palavra faça parte do seu viver. Permita que essa essência da palavra como vida entre no seu espírito. E que deixe que o Senhor continue operando. Então não olhe, irmão, para as batalhas, para os fracassos, não olhe para a sua vida natural, mas sim, olhe para o evangelho e a mudança vai acontecer.
O Senhor nos chamou para ser os mesmo? Não. O Senhor não nos chamou para ser o mesmo. Nós vimos aqui que Ele fez promessa, né? Quando o Senhor te salvou, onde você estava, e começou o processo dessa salvação, a promessa é que você será transformado. Então essa é a promessa de Deus. Então quando você foi salvo, o Senhor não te chamou para ser a mesma pessoa. Ele te chamou para continuar e um processo de trabalho, de transformação na sua vida e também na minha. Então não olhe para isso, mas para ser transformado e salvo todos os dias por meio das suas palavras. Foi para isso que Ele nos chamou. A palavra de Deus agora é a nossa essência, irmão. É a nossa vida, é a nossa vitamina diária. É o que mantém o nosso espírito ativo e vivo, é a essência da palavra que você aplica no seu viver todos os dias. Então nós não podemos, irmão, olhar para a nossa situação. Por que não podemos? Porque nós somos inconstantes. Nós mudamos. A decorrer da situação que ocorre com o nosso viver do dia a dia, nós mudamos. Eu tenho sempre falado com os irmãos que nós somos assim, nós dormimos em crente e acordamos incrédulo. Então, pela manhã, nós necessitamos da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida ativa, espiritual durante o dia. Então, aqui, nós somos inconstantes, mas Deus e sua palavra são constante e eterno. Ele não muda. E quem fez a promessa, Ele é poderoso, irmão, para fazer isso. Então, quando o Senhor deu esse chamamento para você e para mim, para que nós aceitássemos esse trabalhar do dia a dia, Ele falou que nós seríamos transformados. Então, precisamos crer nessa palavra. Eu preciso crer que Deus está operando todos os dias na minha vida. Ó Senhor Jesus, eu quero ler só o último parágrafo, para nós fechar essa palavra, do jornal. E achei muito interessante. Amém? Então, o último parágrafo desse jornal vai falar assim: o resultado de crer no poder do Evangelho é o progresso espiritual, o qual só é alcançado por meio da aplicação da palavra de Deus no viver diário. Então, foi o que nós comentamos aqui agora. A essência da palavra, a vida que está na palavra de Deus, ela precisa estar fazendo parte do seu viver dia a dia. Você precisa estar aplicando esse poder que está na palavra na sua vida para que você veja resultado espiritual. Continuando. Consequentemente, pregaremos esse evangelho para as pessoas, por meio da nossa vida transformada. Então você precisa crer que o Senhor está transformando a sua vida. Se você não crê que essa palavra está mudando você, como você espera pregar o evangelho para as pessoas serem mudadas? Então, o primeiro a receber essa essência precisa ser eu. Não é no muito que eu faço, é na minha atitude e no meu viver diário. As pessoas precisam ver que eu, como crente, a palavra de Deus está operando em meu viver. Então, ela precisa primeiro me transformar, para depois eu falar dessa essência para as pessoas. E continuando aqui, para que as pessoas, por meio da nossa vida transformada, amado leitor, suas falhas não fazem de você uma causa perdida. Creia no poder do Evangelho para transformar e provocar mudança em sua vida. Vá em frente. Então, irmão, é uma palavra de encorajamento que a igreja em Ribeirão da Neve recebeu essa graça de Deus a estar compartilhando com vocês. Então, aqui nós vimos qual que é os pontos que nós precisamos aqui para que a nossa vida ativa espiritual continue dia a dia e que essa operação da transformação continue correndo em nós. Primeiro, invocar o nome do Senhor. Esse é um ponto-chave que nós precisamos pegar. Segundo, apegar na palavra de Deus como essência e vida. E não pegar como doutrina e nem como teológico. Mas sim, essa palavra que nós estamos falando, ela tem vida eterna. Ela tem poder de te transformar. Amém? Jesus é o Senhor.